Olá, meus amigos. Eu sou Rossano Sobrinho, sou terapeuta, psicopedagogo e escritor. Estou aqui hoje por um motivo muito nobre, um convite de uma querida amiga, a diretora Euda, diretora da Escola Estadual Interventor Júlio de Carvalho, aqui de Espera Feliz. Euda foi uma colega de escola durante muitos anos e eu tenho N motivos para aceitar o convite para abordar para vocês um tema importante no Setembro Amarelo, esse mês de prevenção ao suicídio. Primeiro que o tema é muito importante mesmo, é muito sério, e outros motivos. Eu estudei na Escola Interventor Júlio de Carvalho, amo essa escola, ela colaborou na minha formação de forma muito positiva. Outro motivo, meus filhos, Ângeles e Pedro, estudam na Escola Estadual Interventor Júlio de Carvalho e amam essa escola. O Pedro está retornando a essa escola este ano, mas já ama a escola também. E tenho muitos amigos também, professores queridos, dedicados, verdadeiros sacerdotes da educação. Eu dei aula durante 20 anos, nunca dei aula no Interventor, dei aula no Altivo Leopoldino de Souza e em outras escolas também, mas tenho esse carinho especial pelo Interventor, né? Essa escola também tão querida, assim como tem pelas outras onde trabalhei. Muito bem, o tema que vamos abordar intitulei de Aprendendo a se amar. O suicídio é um tema muito sério e não podemos falar sobre esse assunto de qualquer maneira, porque há muitas mentes fragilizadas que podem ficar ainda mais impressionadas com o assunto e a gente não conseguiu o resultado que objetivamos. Vou falar para um público aí, de crianças do 6º ano até adolescentes, jovens do ensino médio. Vou tentar adequar o máximo a linguagem para alcançar a todos, mas quero dizer que, se ficar alguma dúvida sobre tudo que eu falar aqui, vocês podem colocar aí nos comentários do vídeo essa dúvida e eu farei um outro vídeo depois respondendo caso surjam dúvidas, questionamentos, perguntas sobre a temática que nós vamos conversar, que nós vamos falar nesse momento. O auto-amor é fundamental para a conquista da felicidade, porque está no ensino de Jesus, que é um grande mestre para toda a humanidade, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o auto-amor é o amor a si mesmo. Quem não se ama não consegue também amar o outro, não consegue ser uma pessoa melhor, não consegue conviver e ser uma mensagem positiva de otimismo, porque não gosta de si mesmo. Algumas pessoas dizem assim, mas amar a si mesmo eu não vou ficar egoísta? Não, prestem bem atenção à diferença entre aquele que se ama e o egoísta. O egoísta quer tudo para si, mesmo prejudicando os outros. Quem se ama quer se tornar melhor para melhor servir ao outro, para melhor ajudar o outro, para melhor colaborar na formação de uma humanidade feliz. Então você pode se amar profundamente sem ser nada egoísta. E quem descobre, essa beleza de servir, de ajudar, vai encontrando a felicidade. Porque é dando que se recebe, como diz a oração de São Francisco. É dando que se recebe. Tudo que nós oferecemos à vida, nós vamos recebendo de volta. Eu quero sinalizar alguns caminhos para o auto-amor, que é a melhor forma de prevenir a depressão e, consequentemente, o suicídio. Primeiro, aprender com os próprios erros. O erro é pedagógico, ele faz parte da nossa aprendizagem, do nosso crescimento,
Eu dei aula durante 20 anos, hoje atuo como terapeuta já há 9 anos, e eu dizia aos meus alunos e digo aos meus clientes, o erro faz parte. Porque é sobre os erros que a gente edifica, a gente constrói a nossa felicidade. Dizem que Thomas Edison, quem inventou a lâmpada, tentou muitas e muitas vezes fazer a lâmpada acender e não acendia. E um auxiliar de Edison disse assim, nós estamos perdendo tempo, essa lâmpada não acende. E aí Edison disse, não estamos perdendo tempo. Cada experiência fracassada eu estou aprendendo uma forma que não dá certo e vou aprimorar. E aí, dali a pouco, a lâmpada acendeu, graças às experiências fracassadas. Então, que a gente não se culpe demais pelo erro, que a gente assuma responsabilidade. Devemos ser responsáveis por aquilo que nós fazemos, mas não carregar aquela culpa e não achar que o erro, não é por aí. O erro é pedagógico e nós devemos aprender com ele. Outra coisa muito importante para todos nós, não dar excessiva importância à opinião dos outros. Há pessoas que diante de uma crítica, essas pessoas ficam muito mal diante de um comentário, de um julgamento. Não, vou dar uma chave libertadora para vocês. A opinião do outro tem o valor que a gente dá. Se a gente não der valor, não tem força sobre nós. O problema é que a gente dá muito valor, Recentemente tomei conhecimento de que há uma jovem numa cidade vizinha de Espera Feliz em profunda depressão, porque fizeram um meme dessa jovem e ela desde esse momento está dentro do quarto depressiva. Eu não fui averiguar a veracidade, a questão como um todo, mas ela serve como um símbolo aqui para a nossa reflexão. E se realmente for verdade, ela ainda estiver em depressão, que este vídeo possa chegar até ela. Não se entregue a isso. Você é aquilo que você sabe que é. Não se importe com críticas, com deboches, com ironias, com brincadeiras às vezes maldosas. E vale a pena dizer também que muitas brincadeiras fazem mal. Há pessoas muito frágeis, muito sensíveis. Então, cuidado com determinadas brincadeiras. Qual é a regra de ouro apresentada por Jesus? O que eu não quero que me façam, eu não posso fazer a ninguém. Mas liberte-se de opiniões, do que os outros vão dizer, de ser motivo de zombaria. Que bobagem! Amemo-nos do jeito que nós somos. Cada um pensa o que quiser. Nós temos um compromisso, sim, com a nossa consciência. Então, quem fica à mercê da opinião dos outros está muito frágil. Nós sabemos de nós. Deus sabe de nós. E as opiniões se modificam. Alguém que é muito criticado hoje pode ser profundamente amado amanhã. A história nos mostra isso. Quantas pessoas que foram mortas, assassinadas ao longo da história e depois se tornaram grandes heróis no conceito da população. O próprio Jesus foi crucificado e hoje é o grande mestre da maior parte, de boa parte da humanidade, referência maior para todos nós. Então, não nos entreguemos às opiniões alheias. Outra coisa, amar-se do jeitinho que você é. Não desenvolva essa neurose do corpo perfeito. Mas eu queria ser mais alto, mais baixo. Eu não queria ser gorda, ou não queria... Ame-se. Cuide de você com equilíbrio, mas ame-se. Eu queria que o meu cabelo fosse assim ou assado. Ame-se. Cuide de você, aprecie o seu estilo também. Não entre nessa neurose daquilo que é consagrado publicamente como perfeição, daquilo que é determinado. Isso aqui é um modelo de comportamento ou de imagem. Que bobagem! Ame-se e cuide de você, da forma que você acha, mas sem esses excessos,
sem estar à mercê do que a mídia determina como belo, como certo. Avalie a consciência. Dizia Exupéry, o autor do livro O Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. O que importa mais é o que está dentro de nós, quem nós somos, e isso é verdade. Mas eu quero também ter uma imagem positiva. Tudo bem, cultive isso com equilíbrio, mas não se escravize àquilo que outro determinou, que acha que é melhor. É achismo, não é verdade. E outra coisa, o que determina a verdade não é a quantidade de adeptos. Se fosse assim, Jesus teria sido solto e Barrabás mantido preso. Barrabás foi liberado porque a multidão escolheu liberar Barrabás. A verdade não está com a maioria, ainda não, porque a humanidade ainda é muito limitada no entendimento. Então, ame-se do jeitinho que você é. Outra diretriz, outro caminho para o amor a si mesmo. Perdoar os outros e perdoar a si mesmo. Porque quem não perdoa carrega lixo emocional. Quem não perdoa não fica bem, não fica em paz. Eu digo que quem não perdoa não dorme bem, porque dorme com o inimigo dentro de si, na sua mente. Então, perdoe. A palavra perdoar vem do latim perdonare. Per em volta, donar é doar, doar completamente. Então liberte-se das mágoas, porque isso tudo deprime. Quem carrega mágoa carrega passado, e quem carrega passado desenvolve depressão. Liberte-se disso. A pessoa errou, é problema da pessoa. Não fique roendo esse osso inútil na sua mente e no seu coração. E perdoe-se também. Eu dei uma varada na água, eu cometi uma falha, eu feri alguém. Então vá lá e peça desculpas. A humildade é libertadora. É a chave que abre todas as portas. Peça perdão. Se perdoe também. A gente não tem que se amar. Não foi dito no início? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então ame-se. Perdoe-se e recomece. Mas não é ser sem vergonha no erro, né? Continuar errando. Corrigir-se, aprimorar-se. Outra coisa, trabalhar pelo próprio desenvolvimento pessoal. Torne-se uma pessoa mais bonita, um ser humano melhor. Estude, aprenda uma arte, aprenda a falar melhor, cultive comportamentos legais, positivos, cresça como ser humano. Nós estamos na Terra, que é uma escola, né? Existe a escola família, existe a escola instituição escolar, existe a escola do trabalho, existe a escola planetária. A Terra é uma escola. Estamos aqui para nos aprimorarmos. Quando nós nos aprimoramos como pessoas, nós vamos sendo mais felizes, nós vamos servir melhor as pessoas, nós vamos achar a vida muito mais interessante, nós vamos nos amar cada vez mais. Outra diretriz, trabalhar pela paz onde você estiver. Vivemos um mundo muito violento, de muita agressividade, as redes sociais, as pessoas agressivas ferem. Isso é um caminho para a depressão, para a angústia, para o sentimento de culpa depois que gera angústia. Promova a paz, seja você um pacificador. Jesus também falou assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não importa se você tem uma religião ou não, mas a paz é fundamental, porque o que importa é viver o bem. É isso que Deus quer de nós. Muito bem, outro problema sério nessa questão da falta do bem-estar, da autoestima, é que muitos jovens, crianças e jovens e adultos também, estão muito acelerados. Então, como terapeuta, eu recebo no consultório muitas pessoas agitadas, nervosas, e isso gera um clima mental terrível, que pode levar a posturas infelizes, a comportamentos ruins, infelizes. Então eu quero dizer para vocês, é um assunto um pouco técnico, um pouco científico, mas vocês me entenderão. Prestem bem atenção. A mente humana funciona em ritmos, e existem 4 ritmos: delta, teta, alfa e beta.
Delta é no sono, quando a gente está dormindo, ela está bem tranquila. Teta é quando a gente está muito relaxado. Nos interessam os outros dois, beta e alfa. Beta é quando a mente da gente está muito agitada, muito acelerada, é a fonte da ansiedade, da insatisfação e da depressão. É um ritmo que pode ser visto num aparelho chamado eletroencefalograma, e esse ritmo beta muito acelerado leva muitas pessoas a cometerem atos muito tristes, porque a pessoa vai ficando mal. A pessoa se torna agressiva com outros e às vezes consigo mesmo. Muitas vezes se cortando, se mutilando. Então, esse ritmo da aceleração mental tem que ser desacelerado para o ritmo alfa. O ritmo beta é de 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo. Aí está a fonte de muita coisa ruim na vida das pessoas. Aquela pessoa que briga no trânsito, aquela pessoa que explode em casa, aquela pessoa que agride o colega, que agride a namorada e etc. Está em beta, a mente agitada, acelerada. O que gera essa aceleração? Muitas coisas. Excesso de informações, excesso de jogos eletrônicos, excesso de barulho. Então nós estamos numa sociedade muito agitada, muito acelerada. Se você se ama, quer se amar, quer cuidar de você, não cuide apenas do corpo, cuide sobretudo da mente. Vamos acalmar um pouco a mente. Você pode jogar o seu jogo, você pode curtir uma boa conversa, mas tenha momentos de tranquilidade também. Momentos para ouvir uma boa música, momentos para ter uma boa conversa. Procure fazer cada coisa no seu tempo. Está tomando um banho? Tome o seu banho, curta o banho, esteja presente no agora. Não esteja tomando banho pensando 1 trilhão de coisas e no final você nem sabe se tomou banho de tanto que você pensou. Só sabe porque desligou o chuveiro e o corpo está molhado, porque a mente estava pipocando em outros lugares. Acalme-se. Busque, por exemplo, uma boa leitura. Rosana, eu não gosto de ler, que tédio. Se esforce um pouco, porque a leitura te desenvolve como pessoa humana, te torna uma pessoa mais bonita, mais cheia de conhecimento, e isso é fundamental. E desacelera o ritmo mental. Você sai de beta e vai descendo para alfa, de 7 a 12 ciclos de pensamento por segundo. Em alfa, você se sente melhor, você sente bem-estar, satisfação. Eu costumo dizer que o contrário de felicidade não é tristeza. A tristeza é um fenômeno psicológico normal. Você perde alguém, perde um emprego, termina um namoro, você fica triste, mas passa. O contrário de felicidade é insatisfação. É quando você tem as coisas, mas não está bem. Por quê? Porque você está muito acelerado. Você está em beta. E a pessoa insatisfeita pode chegar a uma depressão. Ela vai ficando insatisfeita, dali a pouco angustiada, estafada e deprimida. Então nós temos que acalmar essa mente, fazendo cada coisa a seu tempo, no seu momento, aprendendo a ouvir, Isso é fundamental. Uma ferramenta muito importante que eu quero deixar para vocês se amarem mais, se conhecerem mais, gerenciarem melhor as emoções, os pensamentos, porque os pensamentos acelerados geram angústia e às vezes a pessoa entra num circuito de pensamentos negativos e faz bobagem, com os outros, com si mesma. Então nós temos que cuidar da mente, muitas vezes buscando um profissional, buscando um amigo mais experiente para conversar, um familiar. Muitos jovens entram em depressão. Peça ajuda, converse com um professor, com um orientador escolar, um terapeuta, busque ajuda. Mas eu não vou buscar um terapeuta, um psicólogo, porque eu não sou doido. Não, busque para não ficar, porque senão pode ficar. E a mente pode chegar num estado de tanta intranquilidade, de tanta aceleração e isso fazer muito mal à pessoa. Mas a ferramenta que eu quero indicar é a prática da meditação. Eu não sei, vocês que estão me ouvindo, se alguém já teve a experiência da meditação. É simples. No meu canal aí,
vocês vão encontrar um vídeo. Pesquisem aí depois 15 minutos de meditação com Rossano Sobrinho. Rossano, mas eu vou ficar 15 minutos meditando. O que é meditar? Você vai sentar num local tranquilo, né? Uma vez por dia é o ideal. E você vai focar na sua respiração, sentir o seu corpo dos pés à cabeça sem se movimentar, e os pensamentos que vierem deixar passar. Está lá meditando, você está me ouvindo, é uma meditação dirigida, eu vou estar te orientando a meditar. Aí vem um pensamento que te arrastou, uma questão da namorada, do namorado, um problema escolar, uma questão qualquer em família. Você respira fundo, corta aquele pensamento e volta a prestar atenção na respiração. Porque isso vai te arrancar de beta, dessa aceleração, dessa ansiedade exagerada, e vai te levar para alfa, bem-estar, tranquilidade, satisfação. A meditação deveria ser trabalhada sempre nas escolas. De repente, 5 minutos, né? Não 15, né? Porque muitas pessoas vão ter dificuldade. E não espere na hora de meditar sentir aquela leveza, aquele bem-estar, porque no início não é assim. E nem tente parar a mente à força, os pensamentos virão. Você vai apenas observá-los. Deixa passar. Eu digo que a mente é um rio que passa. Meditar é sentar na margem desse rio e observar. É um relaxamento. Não é uma prática necessariamente religiosa, é uma prática terapêutica. Embora algumas religiões, como o budismo, se utilizem da meditação, mas é uma prática para acalmar. Muitas coisas que nós fazemos de ruim, de negativo com os outros e conosco mesmo, é por conta dessa ansiedade exagerada, né? Dessa falta de auto-amor. Bem, outra coisa importante, buscar Deus, né? Se você tem a sua religião, seja você católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblessista, ou se você não segue uma religião, mas acredita em Deus, busque. Aprenda a orar, a ler mensagens que te ajudem a crescer espiritualmente. Porque Deus, segundo muitos psiquiatras, cientistas do comportamento, da mente, na base da saúde mental e emocional está a fé. Porque nós somos muito pequeninos na Terra, a fé nos sustenta. Então busque a sua religião, onde você se sente bem, e busque praticar o bem, procurando encontrar a si mesmo, procurando crescer como pessoa, não ficando à mercê daquilo que os outros definem. Então, o suicídio é uma porta falsa, não leva a nenhum lugar bom, evidentemente. Devemos cultivar a vida, né? Deus é vida. Então Jesus disse que veio nos dar vida e vida em abundância. Então, vivendo a mensagem do amor, da bondade, da caridade, do serviço, da humildade, tudo aquilo que está lá no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte, como queiram, ali tem a mensagem que nos traz felicidade. Quando ele nos fala de humildade, de mansuetude, né? De acalmar a alma, de acalmar a mente. Então, meus queridos, a nossa mensagem é muito breve, mas que sirva para todos se amarem cada vez mais. E quando os pensamentos negativos vierem, procure substituí-los, porque nós não somos os pensamentos. Nós temos pensamentos. Nós somos o eu profundo que pode gerenciar, retirar alguns pensamentos. E repito, se não der conta, busque ajuda. Peça ajuda. Converse com seu pai, com sua mãe, com um professor. Busque ajuda, porque há especialistas para te ajudar. Eu quero encerrar a nossa reflexão com uma historinha muito breve. Uma historinha simbólica. Havia uma jovem que, assim que deixou de ser criança, que atingiu a adolescência, começou a não se sentir bem, porque ela era meio gordinha, o seu cabelo não era tão liso, e ela via certos modelos, certas pessoas, e as pessoas cobravam, né? Ela percebia uma certa cobrança até dos colegas, para se ter uma certa postura, um certo estilo, uma certa imagem. Aquilo que eu disse há pouco, né? A sociedade muitas vezes vai determinando padrões de beleza e de comportamento.
Então ela procurou, né, emagrecer, ela se achava baixa, começou a usar saltos muito altos, mesmo desconfortáveis, para se apresentar mais alta, alisou o cabelo, e ela foi tentando, até que a certa altura ela conseguiu ficar mais ou menos dentro daquele padrão, né? Ela, assim que cresceu mais, ela procurou inclusive colocar silicone, porque achava que tinham seios muito pequenos. E aí, já praticamente adulta, né, ela atingiu um certo padrão de beleza e se achou, né, que agora sim, agora eu vou estar realizada. Mas logo começou a perceber que também não agradava a todos, porque sempre havia alguma crítica. Uns diziam que ela era vaidosa excessivamente, outros não gostavam de como o cabelo estava. E aí ela começou a ficar deprimida, chegou em casa e viu que havia se esforçado tanto para ser o que os outros determinavam e que mesmo assim as críticas continuavam. Até que um dia ela foi comprar uma capinha para o celular e lá encontrou uma menina que não tinha o cabelo liso, que era também meio gordinha, que usava óculos e tal, mas que parecia muito feliz, muito alegre, muito espontânea, muito realizada. E ela decidiu, tomou coragem e foi até aquela outra jovem e falou um pouco do seu desespero em se tornar alguém como ela havia se tornado e tal, e ouviu da jovem que o essencial não era ser o que os outros queriam, que o essencial era ser feliz. E que o objetivo dela era se amar como ela era, se melhorando sim naquilo que podia melhorar, mas sem neuroses, sem essas fixações, sem esse desespero para ser aceita. E a jovem disse a ela: eu não estou muito preocupada em ser aceita, eu estou preocupada em ser feliz. E aquela mensagem simples bateu fundo naquela jovem que voltou para casa, tirou o salto alto, molhou o seu cabelo e começou a se amar como ela era. Colocou uma calça de moletom, sentou relaxadamente na varanda da sua casa e olhou o céu, que estava muito azul, e percebeu que ela tinha tanto e que às vezes ficava tão presa em atender, em ser aceita, em dar uma resposta positiva à expectativa dos outros, e estava se esquecendo de si mesma. E naquele momento ela relaxou, respirou, acalmou a mente e sentiu-se profundamente harmonizada e feliz. Então, amemo-nos. Cuidemos sim para sermos pessoas melhores, mas não para atender a padrões que os outros determinam. Nós estamos aqui para crescer como pessoas humanas, mas sobretudo para termos paz e nos auto-amarmos. Amando a nós mesmos, nós vamos também conseguir oferecer algo melhor aos nossos semelhantes. E como a vida é perfeita, como eu disse, a oração de São Francisco é dando que se recebe. Cuidemos da nossa mente, cuidemos da nossa vida, cuidemos das nossas relações, cuidemos das nossas palavras. E assim vamos conseguir atingir uma vida mais harmonizada, sem os pensamentos de autodestruição, sem os pensamentos negativos, né? Sem ficarmos aí à mercê do mundo, que ainda precisa se reformar muito, se modificar muito. Mas a mudança do mundo começa na mudança de cada ser humano. Sejamos seres humanos melhores, ok? Quero agradecer mais uma vez pelo convite da minha amiga Euda e agradecer a você, aluno, aluna da Escola Estadual Interventor Júlio de Carvalho, por estar assistindo essa preleção, essa breve palestra. Espero ter trazido algum conhecimento importante. E se ficou alguma dúvida, se há algum questionamento, coloque aí, né? Basta você escrever.
Depois eu vou olhar o vídeo, né? E tendo algum questionamento, como eu disse, eu vou colher essas informações e posso fazer um segundo vídeo, ok? Um grande abraço, muita luz, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.